Boa tarde a todos e a todas. É com um grande prazer que eu tenho essa missão, né, de apresentar essa mesa composta por 5 mulheres muito desafiadoras que encaram essa questão tão importante que é conduzir esses estudos de coorte, principalmente no Brasil, e querendo agradecer bastante a, a presença de cada uma delas, avisar que cada uma tem 12 minutos de apresentação e que as pessoas podem escrever no chat as perguntas, que ao final das apresentações nós repassaremos para os palestrantes. Então, a primeira palestrante é a professora Maria Yuri. Tá. Que, na verdade, tem um... Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, Maria, não tem? A primeira palestrante é a professora Maria Yuri. Está com retorno. Bom, ela é PhD em Saúde Pública, vice-coordenadora do SIDAX, da Fiocruz, participou da criação do Índice Brasileiro de Privação para Análise de Desigualdade em Saúde, colaborou na construção da coorte de 100 mil brasileiros e de nascimento, realiza pesquisas em determinantes e avaliação de políticas públicas de saúde. Professora Maria Yuri, fique à vontade para começar a sua apresentação. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que eu vou apresentar. Primeiro, agradecer o convite para participar dessa mesa redonda e muito orgulhosa de ter realmente só mulheres aqui nessa mesa participando, né, liderando esse desafio, como disse a Maria Fonseca, de trabalhar com as coortes, né, os problemas metodológicos de uso das coortes para análise de problema de saúde. Então, eu vou apresentar as grandes bases, o uso de grandes bases administrativas integradas para pesquisa em saúde, a coorte de 100 milhões de brasileiros e a coorte de nascimentos, que vem sendo desenvolvida pelo SIDAX, sob a coordenação do professor Maurício Lima Barreto. Então, nas últimas décadas, um grande volume de dados, especialmente na área da saúde, ele vem sendo gerado, né, e nesse momento da quarta era industrial, e seu uso vem produzindo conhecimentos e moldando o campo da ciência de dados, com vários desafios tecnológicos e analíticos. E isso traz, portanto, uma nova perspectiva para a pesquisa em saúde, usando o grande volume de dados em Big Data. Então, é uma oportunidade de uso desses grandes bases de dados integrados para estudos epidemiológicos, e no Brasil nós temos uma imensidão de sistemas administrativos, né, de dados, que estão distribuídos em vários ministérios, em várias áreas, né, que nos traz grandes benefícios no seu uso. Nós temos, portanto, informações que não estão disponíveis em algumas pesquisas oficiais, nós temos dados que, para toda uma população, e que tem uma possibilidade, por ter informações em períodos contínuos, de construir uma estrutura longitudinal que possibilita o acompanhamento dos indivíduos e, portanto, menor perda de informação, permite que uma grande economia de custos em pesquisa e a qualidade dessas informações elas vem melhorando ao longo do tempo. O uso de dados administrativos ela já é tradicional no Brasil, né, principalmente utilizando estudos ecológicos, e para avaliação de impacto de programas, né, o professor Maurício, junto com vários outros pesquisadores, vem desenvolvendo e já desenvolveu uma grande tradição, né, na análise de efeitos do programa Bolsa Família na mortalidade infantil, na hanseníase, na violência, em tuberculose. Então, considerando esse contexto,
foi Maurício liderando esse processo, criou, né, junto com todos nós, o Centro para a Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, aonde se opera uma plataforma de dados, né, que tem a grande vantagem de integrar, de processar, integrar, armazenar, preservar e disponibilizar dados administrativos integrados, promovendo muito rapidamente a produção científica com baixo custo, potencializando a tomada de decisão em políticas públicas e, portanto, melhorando com mais rapidez a vida das pessoas, dos brasileiros, né? Além disso, essa plataforma fomenta uma rede colaborativa de pesquisa com acesso controlado, possibilitando que haja cada vez mais uma ampliação do uso dessa plataforma. Então, todas as características e o seu funcionamento do SIDAX, ele está nessa publicação do International Journal of Population Data Science, quem tiver interesse. Uma característica dessa plataforma é que opera com recursos computacionais de alta performance, dado o grande volume de dados que são necessários para se fazer as análises e as coortes, né? E essa plataforma precisa operar, né, nesses recursos computacionais complexos de alto desempenho, mas também em consonância com a Lei de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, né, e também de segurança da informação para garantir que os dados identificados eles estejam preservados e tratados em ambiente seguro. Então, a coorte de 100 milhões de brasileiros, ela é uma coorte dinâmica, com registros individuais e uma estrutura longitudinal, para avaliar os efeitos determinantes sociais e efeitos isolados do conjunto de programas sociais na saúde. Todas o seu profile, né, e as suas características, eles estão nessa publicação do International Journal of Epidemiology, e ele tem essa concepção. Não está passando. Ele tem essa concepção, né? É uma população que vem do cadastro único do período de 2001 a 2018, constituído basicamente por famílias de baixa renda, potencialmente elegível para programas de proteção social, e nós temos em torno de mais de 131 milhões de indivíduos, de brasileiros, né? Esses indivíduos, eles geralmente são pardos, né? A maioria deles. Acho que as pessoas de 6 a 15 anos frequentavam a escola, a maioria deles a escola pública, né? A maioria das pessoas são jovens e crianças, principalmente mulheres, a gente tem pouca representação de idosos e de homens, a maioria reside em área urbana e em domicílios particulares permanentes, a maioria tem abastecimento de água e coleta de lixo. Então, a essa população que veio do cadastro único, nós adicionamos, nós vinculamos, né, integramos os dados de programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cisternas, e também os dados de saúde, de nascidos vivos, de óbitos, de internações, de notificações e também de vigilância nutricional. E a esse conjunto de bases de dados integradas, elas são, então, extraídos os dados, né, para análise de acordo com a pergunta que se quer responder de pesquisa sobre determinantes sociais e avaliação de impacto. E a coorte de nascimento, ela é resultado dessa junção entre nascidos vivos e o baseline da coorte, né, onde são, portanto, saem os nascidos vivos, essa coorte de nascimento, com todas as informações sociodemográficas, né, para que se possa avaliar e enriquecer essa base de dados de nascidos vivos. Também o profile da coorte de nascidos vivos, ela está publicada no International Journal of Epidemiology, e é essa estrutura onde nós partimos desse conjunto de nascidos vivos que saíram dessa integração com o cadastro único, né, com o baseline da coorte de 100 milhões, e a gente vai adicionando a esses nascidos vivos todos os eventos de saúde, né, que vêm dos outros sistemas de informação. Como fazemos essa integração das bases de dados? São de duas formas. Um linkage determinístico, que usa o número de identificação social para linkar com os programas sociais, e o outro, um procedimento de indexação, que está publicado, que é o SIDAX-RL, que está publicado nessa revista, BMC Medical International Informatics and Decision Making,
e utiliza atributos comuns entre o baseline da coorte e os eventos de saúde, que são o nome da mãe, sexo, município de residência e data de nascimento. Então, quais são as potencialidades quando nós usamos essa base de dados integradas sobre a forma de coortes epidemiológicas, tanto a de 100 milhões de nascimentos, como a de 100 milhões de brasileiros, como a de nascimentos? É que nós temos um Big N, ou seja, nós temos uma amostra gigante, né, em uma estrutura longitudinal, portanto, considerando as características de uma coorte, a gente já pode avaliar e ter esse monitoramento temporal dos eventos, podemos identificar a associação entre exposição e doença, mas uma característica importante dessas coortes é que nós podemos avaliar a ocorrência de eventos raros, dado que tem um Big N, né? Nós analisamos hanseníase, câncer, prematuridade, é possível se estratificar e fazer análise de subpopulações, principalmente de populações vulneráveis, portanto, podendo-se analisar as interações. Existe uma redução da perda de participantes ao longo do tempo e também de vilas de memória, e é uma grande oportunidade para se avaliar políticas e programas, já que os programas sociais foram bastante implementados a partir de 2003, apesar de, neste momento, nesse contexto, os programas sociais estejam sendo reduzidos. Eu estou com muita dificuldade de passar o slide. Então, quais são as limitações? É que nós estamos utilizando como uma população que veio do cadastro único para construir o baseline da coorte, que esse cadastro único ele não foi desenhado, né, para responder uma pergunta de pesquisa, nem foi desenhado para se fazer um estudo. Então, nós tivemos que transformar essa base de dados numa base de pesquisa. Existem ainda uma quantidade de dados ignorados em campos que não são obrigatórios, como escolaridade, ocupação, relação de parentesco, características de domicílio. Pela sua característica da sua população, existe uma dificuldade de generalização, considerando que os indivíduos que se cadastraram no cadastro único eram aplicantes para programas sociais, porém, há uma sólida representação da população mais pobre nesse cadastro único. E existem limitações na vinculação do grande volume de dados, porque requer uma grande quantidade um volume, né, de complexo de recursos computacionais para que se façam essas vinculações e que esses dados eles sejam de boa qualidade, principalmente em relação às informações identificadoras, que, se não estiver bem equacionado isso, nós teremos possibilidade de introdução de viés. Existem vários desafios metodológicos para análise de determinantes, né, considerando que uma amostra tão grande não é possível se analisar a significância estatística, então é importantíssimo que se tenha um bom conhecimento sobre os mecanismos causais, que se realize uma extensa análise descritiva desses dados, né, para que a gente possa realmente avaliar quais são os fatores que estão relacionados às intervenções e aos desfechos de saúde. É necessário construir um modelo lógico de avaliação de política para que se possa ter certeza de que nós estamos realmente construindo um mecanismo causal entre a intervenção e o desfecho. Necessário saber analisar toda a relação que existe entre intervenção, entre fatores de confusão, né, se eles são tempo-dependentes, e também a preocupação com as variáveis não observadas, né? E a escolha do método apropriado, principalmente para avaliação de políticas, né, onde é necessário, e nós estamos desenvolvendo essa experiência do uso de métodos de experimento natural, principalmente score de propensão e desenho de regressão contínua. Nós temos vários desafios no manejo, como eu comentei, do uso de dados administrativos, principalmente para o Linkade, para a questão da anonimização dos dados, para tornar esses dados acessíveis, né, para a própria engenharia de dados, no sentido de lidar, manejar e processar esses dados, da interoperabilidade, dizer, o quanto que nós podemos colocar esses dados num padrão internacional, de modo que possamos ampliar o acesso a dados abertos e poder compartilhar esses dados numa rede federada de dados para pesquisa em saúde, além da própria governança, né, desses dados, né. Nós temos estudos em andamento para avaliar os efeitos de determinantes sociais e avaliação de impacto, que estão nas linhas de pesquisa de doenças infecciosas, principalmente tuberculose, hanseníase, HIV/AIDS, sífilis gestacional congênita e arboviroses.
doenças crônicas não transmissíveis, voltadas principalmente para doenças cardiovasculares e câncer, saúde mental e suicídio, a saúde materno-infantil, que é sempre uma grande área de pesquisa, né, na mortalidade menor de 5 anos, mortalidade infantil, materna, as condições de nascimento, como peso a nascer, prematuridade, crescimento e desenvolvimento, e a multimorbidade. Rapidamente, vou passar aqui alguns resultados sobre a análise de determinantes socioeconômicos na hanseníase, mostrando, por exemplo, o uso de mais de 20 mil casos de hanseníase, né, na análise de determinantes, mostrando a relação e a associação das piores condições de vida com o risco, maior risco, né, de ocorrência. Esse estudo que foi importantíssimo, que trabalhou com 42 mil contatos domiciliares de pacientes de hanseníase, mostrando que a incidência foi muito superior à coorte geral registrada no Brasil, e que esses contatos domiciliares eles têm risco muito aumentado quando existe um caso na família, né? Fatores associados com baixo peso ao nascer, né, em crianças a termos, nós analisamos mais de 8 milhões de nascidos vivos e viu a relação entre esse baixo peso ao nascer em crianças a termo com as mães pretas, baixo nível educacional, idade maior que 35 anos, baixa frequência pré-natal e as primíparas, né? A associação entre o efeito da cesárea na sobrevivência infantil até os 5 anos, analisando mais de 17 milhões de nascidos vivos, classificados nos grupos de Robson, né? Então, verificou-se que o risco de morrer foi maior no grupo de nascidos vivos que nasceram de cesárea, nos grupos de 1 a 4, ou seja, aqueles que não seria apropriado se utilizar a cesárea, e esse risco foi maior, principalmente no período neonatal e em menor de 1 ano, e se mostrou que o parto cesáreo, no entanto, em contraposição, protegeu os nascidos vivos no grupo de 6 a 10, onde existe menor risco, onde há a indicação de utilização da cesárea, né? Em relação à avaliação do impacto do programa Bolsa Família, principalmente na aderência ao tratamento de hanseníase, usando o score de propensão, verificou-se que receber o Bolsa Família antes do diagnóstico de hanseníase geralmente melhora a adesão ao tratamento e cura, e esse efeito foi muito mais importante quando os beneficiários tinham a forma multibacilar. Também o efeito do programa Bolsa Família na mortalidade infantil, que é o primeiro estudo que avalia o impacto do programa Bolsa Família na mortalidade de criança menor de 1 a 4 anos, e fez a análise de mais de 6 milhões de crianças e mais de 14 mil óbitos. E foi verificado exatamente que houve um menor risco de mortalidade infantil de crianças de 1 a 4 entre os beneficiários de Bolsa Família. Esse efeito foi mais forte quando as crianças eram prematuras, filhas de mães negras e viviam em municípios mais pobres e onde Bolsa Família é melhor administrado, reforçando a evidência de outros estudos, né, que demonstraram a associação entre Bolsa Família e a menor mortalidade entre crianças de 1 a 5, e essa associação entre crianças mais vulneráveis e o Bolsa Família sugerem que há um impacto importante desse programa, embora ele esteja sendo acabado, né, sendo substituído por um outro programa, ele é um importante instrumento de promoção da equidade. Por fim, eu queria dizer que a Coorte de 100 milhões de brasileiros e a Coorte de nascimentos, ela é um legado, eles todos são legados, né, que nós temos uma coorte com indivíduos anônimos, acompanhados por um longo período de tempo, com dados socioeconômicos, demográficos e de saúde operados em um centro de dados seguro, sendo um recurso poderoso para ser utilizado para a saúde global e está disponível para uma ampla rede de colaboração de pesquisadores. Então, obrigada. Obrigada, professora Mariuri. A gente passa agora a palavra para a professora Kátia Bloch, que é professora titular de Epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva, o IESC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez seu doutorado pela UFBA, com a Long School, fez mestrado e residência médica e graduação na UFRJ.
Ela tem como tema estudos de risco cardiovasculares em adolescente, o estudo Érica. Kátia, é com você agora. O microfone está fechado, Kátia. Kátia, o microfone está fechado. Sim, estava voltando aqui. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria também, inicialmente, de agradecer à organização do Congresso pelo convite de participar dessa mesa redonda. É um prazer enorme, uma honra estar aqui junto com ilustres companheiras nesse grande desafio que são as grandes coortes brasileiras. Eu hoje vou compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência com o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes na sua fase longitudinal. O Érica nasceu como um inquérito nacional multicêntrico, cujo objetivo foi estimar a prevalência de fatores de risco cardiovascular, de síndrome metabólica e de marcadores de resistência à insulina em adolescentes de 12 a 17 anos que frequentavam escolas públicas e privadas em municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. A coorte, o estudo longitudinal, tem como objetivo estimar a incidência, persistência e progressão de fatores de risco cardiovascular, das alterações metabólicas e de pressão arterial 5 anos depois da linha de base, e também investigar associações de desfechos cardiometabólicos com características sociodemográficas, comportamentais e com marcadores de risco cardiovascular. A população que compõe o estudo longitudinal é formado pelos adolescentes da linha de base que estudavam no turno da manhã e que foram convidados a realizar exames de sangue. Esses adolescentes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, onde eles autorizavam a coleta de sangue e o armazenamento de amostras para futuros exames e forneciam dados para contato posterior. Então, foram adolescentes que estudavam e residiam em 4 cidades, em Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Essa coleta de dados em 2013 e 2014, então, incluiu adolescentes de 12 a 17 anos, cerca de 85 mil foram avaliados, que correspondeu a 75% dos elegíveis nas turmas e escolas sorteadas. Em 2016, a gente teve a oportunidade de publicar cerca de 13 artigos com as principais prevalências que foram observadas no estudo, e em 2017 e 2018 começamos o contato, a organização dos dados para recrutamento para a primeira onda em 2018. Em 2018 foram avaliados os participantes no Rio de Janeiro, em 2019 em Brasília e em Porto Alegre, e Fortaleza estava começando em 2020, quando começou a pandemia, e aí o estudo teve que ser interrompido. Nessas 3 cidades, então, que eu vou apresentar alguns dados hoje, a gente avaliou 778 participantes, que corresponde a 17,4% dos elegíveis. Eles foram contatados por telefone, por e-mail, por mídias sociais. Nós tínhamos estudantes, também jovens, buscando esses jovens participantes em Instagram, Facebook, e também o velho bom correio encontrou alguns, e por sorte nossa, muitas vezes caiu nas mãos das mães que nos ajudaram a trazê-los para o estudo. Eles foram avaliados com um questionário autopreenchido, num dispositivo eletrônico, a antropometria foi semelhante à da linha de base, pressão arterial medida, foi incluída o exame de retinografia no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, também estava sendo realizado em Fortaleza, e os exames de sangue. Esses participantes receberam uma ajuda de custo para deslocamento e, como agradecimento à participação no estudo, eles recebiam 2 ingressos de cinema. Vou realçar alguns desafios metodológicos de se trabalhar com essa população. A princípio, uma população de adolescentes, de jovens, com ainda poucas preocupações em relação à sua saúde, principalmente em relação a doenças crônicas, que costumam ter sintomas e complicações mais adiante na vida. Residentes em grandes cidades, em capitais,
com populações muito numerosas e com todos os problemas que existem nessas grandes cidades. Os problemas relacionados a deslocamento, a trânsito, ao custo desse deslocamento, à segurança, muitos morando em áreas de risco. Então, ouvimos vários motivos pelos quais a dificuldade de participar os impedia de participar no estudo, né? Fosse as áreas de risco, fosse o problema financeiro, que eles não conseguiam sequer ir ao local de avaliação para poder pegar ajuda de custo. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, dos 2020 participantes elegíveis, 54,6% não foram localizados. Cerca de 35% recusaram participação no estudo ou agendavam as avaliações e não compareciam. Foram avaliados 218 jovens, que corresponderam a 10,8% dos elegíveis no Rio de Janeiro. Uma rápida análise da distribuição geográfica desses contingentes de avaliados, recusas e não localizados não nos possibilitou identificar um padrão específico. O local de avaliação era na UERJ, perto do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Núcleo de Estudo de Saúde do Adolescente, que é um ponto bastante central, de fácil acesso por ônibus, trem, metrô, mas isso não teve o efeito que imaginávamos que poderia facilitar a ida desses participantes ao local de avaliação. Em Porto Alegre, eram 1.151 adolescentes, então, elegíveis, participantes, dos quais 46% também não foram localizados com as informações obtidas no termo de consentimento, cerca de 28% recusaram participação no estudo e 25,5% apenas foram avaliados. E no Distrito Federal, 1.310 elegíveis, 46% também não identificados, 33% de recusas e 20,5% apenas avaliados. Então, mostrando um padrão bastante homogêneo entre as três cidades, de dificuldade de encontrar e de ter a participação desses adolescentes. Algumas características dessa população: idade média em torno de 20 anos, e cerca de 2/3 dessa população do sexo feminino. Aqui a gente pode ver que a raça, a cor da pele, né, foi predominante na linha de base, a cor de pele preta e branca, e quando a gente avalia todas as três cidades juntas, a gente percebe que na coorte, na primeira onda, portanto, a gente tem um número maior de participantes da cor de pele branca. E a gente observa que isso acontece também nas outras cidades, principalmente Distrito Federal e Porto Alegre, menos no Rio de Janeiro, onde tem uma pequena até inversão desse padrão. Observamos alguns fatores de risco, com um aumento na linha de base em relação na coorte, na primeira onda, em relação à linha de base. Então, a gente observa isso quando avalia todas as três cidades juntas, percebe que isso é reflexo principalmente do que acontece em Brasília e, em parte, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, a prevalência já era elevada de tabagismo e manteve, basicamente, a mesma prevalência. Em relação a sobrepeso e obesidade, aqui a gente mostrando, então, o excesso de peso, também observa um aumento desse excesso de peso, tanto às custas do sobrepeso como da obesidade, no conjunto das três cidades, em Brasília e no Rio de Janeiro, e em Porto Alegre, principalmente, às custas da obesidade, uma vez que o sobrepeso já era também elevado em Porto Alegre na linha de base. Em relação à pressão arterial elevada, ou seja, a combinação de níveis considerados de pré-hipertensão e de hipertensão, a gente observa também um aumento no conjunto das três cidades, em Brasília, um pequeno aumento, no Rio também, e em Porto Alegre, já com a linha de base, uma prevalência mais alta, manteve também essa mesma prevalência. Então, a gente destaca como dificuldades e limitações, principalmente as dificuldades de encontrar participantes após 4, 5 anos do primeiro contato,
quase 50% da população-alvo não encontrada. Nós buscamos informações em outras fontes de dados, busca no cadastro de saúde da família, solicitamos cadastro de reservista que não foi fornecido pelo Exército. Vimos também muitas faltas, ocorreram muitas faltas e recusas dentre os participantes localizados, cerca de 37%, apesar da ajuda de custo para deslocamento e do pequeno estímulo que foi possível dar a esses participantes, e desenvolvemos um questionário para preenchimento à distância para buscar informações sobre aqueles que participaram e também aqueles que recusaram a participação presencial ou que marcaram e não compareceram. Obviamente, tivemos também dificuldade da utilização dos recursos de financiamento das nossas agências para compra e uso de celulares e para estímulos à participação no estudo, que são fundamentais para o contato com essa população que só se comunica via celulares ou WhatsApp. Nos ressentimos da falta de autonomia da coordenação para contornar problemas não planejados, essas dificuldades tentamos contornar com buscas de financiamentos mais flexíveis e sempre também através de solicitação de autorização para realizar essas despesas que às vezes levam um tempo precioso para o andamento de uma pesquisa dessa magnitude. E a gente observa, então, que num período de tempo relativamente curto já tivemos grandes dificuldades de identificar essa população dispersa por grandes cidades, população de adolescentes, de jovens, e que certamente será muito mais difícil acompanhá-los durante um período mais longo, que seria necessário para poder avaliar a incidência da doença clínica cardiovascular, de doenças crônicas que começam bem mais tarde. O que nós percebemos é que é fundamental um contato mais frequente com esses participantes do estudo desde o primeiro contato. Isso requer um trabalho contínuo da equipe de campo, que tem um custo financeiro, de recursos humanos muito grande, e também requer a elaboração de formas de estimular a participação dessa população no nosso estudo, em qualquer estudo longitudinal, que a gente sabe que é difícil. Felizmente, existem as nossas bases de dados, atualmente existe o SIDAX, Luiz Barreto e a Maria Yuri aqui, trazendo essa possibilidade também da gente utilizar sistemas de informação em saúde para poder acompanhar algumas características dessa população e também de olhar algumas características do passado dessa população. Então, nós já temos alguns estudos com relacionamento com o SINASC, olhando características desses adolescentes ao nascer, e temos já submetido um projeto para acompanhar também a mortalidade já desses adolescentes e começar a investigar a associação com fatores de risco cardiovascular. O que eu posso trazer como principais produções, obviamente, de um estudo dessa magnitude, é a produção científica, é o acesso à base de dados via comitê de publicação. Então, a base do ERICA está aberta a qualquer pesquisador. A passagem pelo comitê de publicação visa somente evitar duplicidade de análises e dar suporte a análises adequadas de dados considerando o desenho amostral. Também participamos bastante da formação de recursos humanos, com trabalhos de graduandos e pós-graduandos em todas as etapas do estudo e principalmente na produção e divulgação do conhecimento científico, presença assim, bastante forte até nesse congresso dos estudos realizados no ERICA. Articulação de redes de pesquisa, desde o inquérito de linha de base, todas as instituições de ensino superior federais do país foram convidadas a participar do estudo, e apenas um estado foi uma instituição pública e não federal. Então, pesquisadores e docentes dessas instituições têm orientado teses de TCC, mestrado, doutorado e produzido bastante conhecimento durante todo esse tempo, e também temos participado de consórcios internacionais de estudos com os dados do ERICA. E é fundamental que a inovação tecnológica nos ajude a cada vez mais melhorar as estratégias de coleta de dados, de coleta e armazenamento de amostras biológicas e de exames de imagens, através de sistemas de informação
robustos, biobancos, né, não só a sua criação, mas a sua manutenção, e principalmente pensar em como estimular a participação em pesquisas longitudinais de setores da população menos sensíveis às questões relacionadas com a saúde. Novas perguntas surgem também, algumas já em investigação, em subprojetos do ERICA. Estamos avaliando arboviroses, temos uma subamostra fazendo investigação de doença hepática gordurosa não alcoólica, estudo de metaboloma, poluentes ambientais e segregação residencial, também em parceria com a UERJ, SARS-CoV-2, na próxima onda já temos perguntas para ver como essa população passou por essa pandemia, e análise também de microbiota em soro armazenado, é uma nova frente que a gente está começando. E o que consideramos fundamental é um retorno à população dos resultados desses estudos, né? Então, a mídia, durante toda o ERICA e o pós-campo, né, nos ajudou a divulgar importantes resultados desse estudo, principalmente porque, em geral, se pensa que adolescente é saudável, sempre, né? Não tem problemas de saúde, inclusive nos serviços de saúde é difícil encontrar um lugar para atendimento das necessidades de saúde do adolescente. Então, a gente percebeu que essa população tem saúde mental precisando de atenção, tem fatores de risco cardiovascular com prevalência elevada, e a gente sabe que isso faz com que esses adolescentes venham a ser adultos com doenças crônicas, de que esse é um momento assim, importantíssimo para interação e intervenção, para a redução desses fatores de risco. Essa é a equipe central, então, do ERICA, financiamento do Ministério da Saúde, via CNPq e também pela FINEP. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Kátia, pela sua valiosa apresentação. Infelizmente, o tempo está correndo bastante, a gente tem que um pouco acelerar as apresentações, né? E eu passo a palavra agora para a professora Maria Inês Smith, que é professora titular da URGS, docente do programa de epidemiologia, com doutorado na Universidade da Carolina do Norte, foi a nossa presidenta, né, do Congresso de Epidemiologia que aconteceu em Porto Alegre, junto com o Congresso Internacional de Epidemiologia. Ela é membro da Academia Brasileira de Ciências, participou de vários comitês da OMS, e a palestra dela vai falar do estudo ELSA, o estudo longitudinal de saúde do adulto. Professora, a senhora pode começar a sua apresentação. Boa tarde. Estão vendo a tela? Sim. Estamos em slide, Maria Inês. Tenta colocar em apresentação. Eu estou com a apresentação. Eu vou apresentando em função do tempo. Dá para enxergar o slide? Não, acho que pequeno. Está muito pequeno, porque está aparecendo todos os slides juntos. Meu Deus. Então, vou tentar mais uma vez. Primeiro você clica no slide, depois você compartilha a tela, que aí eu acho que fica mais fácil. Apresentação. E agora? Agora está bom. Está ótimo. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, rever nossos colegas de estudos de coorte brasileiros, e eu vou procurar falar sobre os desafios metodológicos e as contribuições do estudo ELSA Brasil. O ELSA Brasil, financiado pelo DECIT, desde a onda 1 e onda 2, com o apoio da FINEP-CNPq, na onda 3 do CNPq, mas também com o apoio da CAPES.
Sendo um estudo de coorte, o objetivo principal é avaliar os desfechos incidentes, doença cardiovascular, diabetes, mas também outros desfechos. Nós estudamos servidores de instituições de ensino e pesquisa de 6 estados brasileiros, são adultos de 35 a 74 anos. Na onda 1, nós também obtivemos uma amostra aleatória da coorte para que a gente pudesse fazer estudos de caso coorte ao longo da pesquisa. O protocolo está publicado para quem quiser ver mais detalhes. E nós já realizamos, além da onda 1, a onda 2 e a onda 3. Essas são as instituições participantes. Para os desfechos, além de coletar dados das ondas, de exames e entrevistas, nós temos também um sistema de vigilância com uma ligação anual a todos os participantes, e dessas ligações são detectados, se forem detectados eventos em potencial, eles são avaliados em hospitais e depois classificados por uma equipe especializada, cada um dos desfechos de interesse. O grande desafio desse estudo foi, sendo um estudo multicêntrico, implementar em 2008, quando ele começou, com a tecnologia vigente, implementar tudo isso e utilizar um sistema que conseguisse integrar toda essa informação de todos os centros. Então, as amostras a informação era coletada em cada um dos centros, nas ondas e também no interondas através das ligações telefônicas que eu já mencionei. Amostras biológicas eram coletadas, encaminhadas para o laboratório central. Era feita captura de várias imagens, encaminhadas aos centros de leitura, e todo esse conjunto era integrado num sistema online e manejado no sistema de dados. Eu brevemente vou mencionar alguma coisa sobre a produção científica do estudo. Ela começou fundamentalmente a partir de 2011, e ela é hoje fundamentalmente derivada de dados da onda 1 e da onda 2, embora alguns da onda 3 já comecem a aparecer, e foram produzidos 404 artigos mencionados no PubMed, alcançando já algumas revistas de bastante alto impacto. Os temas são da maior diversidade, em geral, temas relevantes para uma população adulta brasileira, né? E, como eu disse, principalmente das ondas 1 e 2. Eu vou apenas mostrar alguns exemplos de achados dos vários centros nos slides a seguir, para depois poder trabalhar um pouco mais com os desafios novos que o projeto enfrenta. Então, alguns achados, por exemplo, sobre alimentação, nós fizemos um QFA na onda 1 e na onda 3, e com dados da onda 1, nós mostramos alguns dados sobre leite e seus derivados, mostrando que eles têm um papel protetor na síndrome metabólica, um menor risco de mortalidade por doença cardiovascular, uma maior adesão à dieta DASH está associada a uma menor incidência de hipertensão arterial, uma alta adesão à dieta DASH, menor casos novos de diabetes de síndrome metabólica, o maior consumo de ultraprocessados estava associado com ganho de peso, e sobre adoçantes artificiais, nós mostramos que em pessoas não obesas, na verdade, nós encontramos maior detecção de casos de diabetes, essa associação não aparecia nas pessoas obesas, talvez pela pequena proteção oferecida pelo açúcar não calórico ingerido. Mas em pessoas não obesas havia um maior risco de diabetes. Em relação ao diabetes, em um estudo de caso coorte, nós mostramos que os poluentes orgânicos persistentes, POPs, estão associados a uma disfunção mitocondrial com maior incidência de diabetes. Mostramos uma alta prevalência de diabetes quando se utiliza 3 exames, como é o caso do ELSA, nós temos a glicemia de jejum, um teste de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada, mas chamando a atenção que com essa totalidade de exames, cerca de 1/3 a metade deles não sabem que tem diabetes. Então, eles são detectados pela informação laboratorial.
Mas, ao dizer isso, é importante mostrar, e a gente publicou isso esse ano, que uma alta remissão de diabetes ocorre quando a avaliação é feita apenas por um exame, né? Esse assunto é bem conhecido, mas os estudos epidemiológicos hoje ainda abordam apenas uma avaliação, né? Então, sempre é importante se dar conta de que grande parte desses casos, na verdade, remite. E sobre obesidade, nós mostramos uma alta incidência de sobrepeso e obesidade, notadamente em mulheres negras de baixa escolaridade, e que a discriminação racial está associada com a incidência de obesidade. Sobre hipertensão, que as desigualdades sociais em todas as fases do curso de vida e a mobilidade social desfavorável aumenta o risco de hipertensão arterial, de que hipertensão, pré-hipertensão e controle pressórico inadequado estão associados com o declínio cognitivo em diferentes habilidades, e que a rigidez arterial, mensurada pela velocidade de onda de pulso, está associada com um declínio mais acentuado do desempenho cognitivo. Outros achados que eu não vou mencionar, mas temos vários estudos mostrando a espessura da íntima média de carótida, que foi medido na onda 1 e na onda 3. Na onda 3 foi medido também placas, então os estudos começam agora a aparecer sobre a presença de placas, e também foi medido um score de cálcio, que é uma medida mais acurada para a avaliação de aterosclerose subclínica. Desfechos que apareceram também de avaliação são doença mental e sua associação com doenças crônicas, doenças de tireoide e sua associação com as doenças crônicas aqui avaliadas. Então, como eu disse, eu queria, já que é um estudo de longa duração, começou em 2008, eu gostaria de comentar um pouco as novas barreiras que nós estamos passando, os novos entraves, né, e concluir com alguns desafios novos que o projeto enfrenta. Então, a pandemia, todos nós tivemos esse problema refletindo nas nossas pesquisas, né, impossibilitou o início da onda 4, que estava previsto. Houve um problema também com o fechamento dos hospitais para avaliação dos desfechos, então temporariamente suspendeu-se a avaliação dos desfechos detectados, e estamos tendo novos entraves burocráticos para acesso aos hospitais, tentando resolver um a um na medida que eles vão aparecendo. Então, como eu disse para vocês, a onda 4 não pôde ser feita no período previsto. Nós fizemos, então, uma assim chamada onda Covid, com um aplicativo para autopreenchimento. Então, foi uma experiência nova que se adquiriu com essa implementação de informática. Nós observamos uma adesão menor do que nós estamos habituados, normalmente a adesão é superior a 80%, entre 80% e 90%, na vigilância dos desfechos e acima de 90%. E isso pode ter acontecido porque foi um período difícil para todos nós, né? Mas algumas mensagens indicativas da polarização que estamos vivendo no país, com viés contrário à pesquisa e à saúde pública, começaram a aparecer e que não apareciam antes. O aplicativo que nós fizemos para autopreenchimento teve algumas dificuldades iniciais de acesso, especialmente por exigir senha, então já fizemos alguns melhoramentos no sistema para poder implementar não só na vigilância dos desfechos, mas também na onda 4. Outras barreiras recentes e a dispersão e o êxodo da equipe, especialmente a equipe de TI, estão saindo para projetos do Brasil e no exterior. E os cortes de recursos financeiros, nós estamos com recursos bastante apertados para dar conta das nossas necessidades. Então, nós estamos agora prevendo, sim, realizar a onda 4 a partir do ano que vem, esperamos que seja possível. Os nossos novos desafios, então, eu vou sumarizar. Nós precisamos implementar a onda 4, ela já está atrasada, ela terá que ser mais curta, com menos exames, e combinando a obtenção de dados presenciais também com preenchimento remoto. Nós vamos precisar aprimorar a nossa comunicação, usando metodologias que contemplem esses problemas recentes que nós tivemos da adesão, talvez considerar o cansaço da coorte, o envelhecimento da coorte e os impactos da pandemia. A comunicação precisará considerar a polarização que estamos vivendo, né?
que aparece já essa questão contrária à saúde pública e outras coisas associadas à esquerda em algumas mensagens recebidas. A vigilância dos desfechos precisa ser mantida, nós queremos manter as ligações anuais e iniciar, assim que possível, o preenchimento remoto dessas informações. Lidar com os novos entraves que eu já mencionei para avaliação dos desfechos nos hospitais. No médio prazo, será fundamental garantir o monitoramento dos desfechos, o centro de dados e a biblioteca, e nós fazemos uma linkagem hoje com os dados do SIM brasileiros. Obrigada. Obrigada, Maria Inês. Obrigada também por ter cumprido o tempo. Sabe quanto é difícil falar tanta coisa importante em tão pouco tempo. Mas a gente passa agora para a próxima palestrante, a nossa querida colega da Comissão Científica desse congresso, a Renata Levi, que é pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva da USP, é doutora em Saúde Pública, atua na área da epidemiologia nos temas de consumo alimentar, ambiente escolar e sustentabilidade, é orientadora do Programa de Nutrição e Saúde Pública, no Programa de Medicina Preventiva, que vai falar um pouco da questão do estudo Nutrinet Brasil. É com você a palavra agora. Obrigada, Maria. Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela e torcer para que dê certo, porque não estava lá ajudando. Vocês estão conseguindo ver? Ops. Por que parou? Saiu. Mas saiu. Mas saiu sozinho. Peraí, deixa eu tentar. Compartilha de novo. Agora está entrando. Isso. Está em apresentação? Clica que vai aparecer. Ainda não. Clica aí embaixo, isso. Mas para mim já está em tábua. Eu acho que está demorando um pouco, né? Eu sei. Vocês não, ainda vendo? Não está. Já foi para o terceiro slide. Não está no primeiro slide? Não. Para nós, não. Para mim, tá. Não, ainda? Para mim, ainda está no terceiro e não está em apresentação. Oxi. Acho que é melhor você fechar e colocar de novo, não? Pois é. Agora voltou para o primeiro. Agora eu voltei para começar de novo aqui, peraí. Está no primeiro. Mas está em modo apresentação? Ainda não. E agora? Mesmo. Hã? Apresente a si mesmo, Renata. Porque não está dando para... Renata, se você quiser me enviar, posso compartilhar. E como faço isso? Mas acho que do jeito que está não fica ruim. Pode apresentar, Renata. Só fica aparecendo a barrinha aqui do lado, mas acho que dá para o pessoal ver. Fica aparecendo a barrinha. E agora? Tá dando? A gente tem que esperar um pouquinho para o delay, mas eu acho que mesmo assim não está... Eu acho que você deve seguir assim, do jeito que está. Eu acho que sim. Tá. Uhum. Então, vamos lá, porque aqui eu já estou com o meu... Aqui eu não... Enfim. Vamos lá. Então, é o seguinte, eu vou trazer um pouquinho para vocês o estudo Nutrinet Brasil, né, que é a nossa corte de alimentação e doenças crônicas. Nosso estudo tem como objetivo identificar os principais padrões de alimentação da dieta brasileira, né, praticado pela associação, e verificar a associação desses padrões com a incidência de doenças crônicas e mortalidade, né, doenças crônicas como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão. O nosso estudo iniciou-se em janeiro de 2020, onde ocorreram os primeiros recrutamentos, né? A ideia é que nós façamos 2 anos de recrutamento do baseline
e que nós acompanhemos os nossos participantes por cerca de 10 anos. A ideia é que cheguemos a 200 mil adultos distribuídos por todas as regiões do país. Como o nosso estudo é inteiramente online, então, para participar do nosso estudo, precisa morar no Brasil, ter a idade mínima de 18 anos e acesso à internet, até porque só é online, né, o estudo. A participação é voluntária. A comunicação do estudo com os participantes é sempre feita por e-mail ou por SMS ou pelas nossas redes sociais. A gente teve um grande desafio inicial, que foi a construção dos nossos instrumentos e da nossa plataforma, né? A gente precisava desenvolver uma plataforma que fosse segura e que tivesse uma capacidade de armazenamento grande na nuvem, né? A gente usa a nuvem da Universidade de São Paulo. E a gente precisou desenvolver com muito carinho os nossos questionários, até porque, como nós estávamos diante de um estudo que iria ser respondido todo nos aparelhos celulares, ou no computador, ou no tablet, a gente não queria que os participantes tivessem que digitar ou que escrever muita coisa, então a maioria dos nossos instrumentos tinham que ser de respostas no clique, né? Um dos exemplos de um instrumento que nos tomou bastante tempo foi o desenvolvimento do recordatório de 24 horas, que tinha, antigamente, né, sempre foi um instrumento que demandava um tempo muito grande para o respondente, e que isso não era viável nessa característica de estudos online. Então, a gente seguiu um pouco a lógica do biobank, né, da corte inglesa, e desenvolvemos um recordatório de 24 horas fechado. Esse instrumento já está em fase de validação, a gente em breve deve publicar esse artigo de validação, mas aí já fica um produto bem importante do Nutrinet para a área de epidemiologia nutricional, que é o desenvolvimento desse questionário, que tem aparentemente está bem promissor, a concordância com o recordatório 24 horas tradicional. A gente tem uma estratégia que estamos aplicando para a validação dos nossos instrumentos, que são tanto dos instrumentos quanto das informações dadas, né, que são todas... Renata, você está passando os slides, eles não estão rodando para nós. Não, ainda estou no mesmo, na construção então tá bom. do instrumento e plataforma. E, quer dizer, é no terceiro já, né? Você está no terceiro, Maria, ou não? Então está passando só para mim, eu não sei mais o que eu faço aqui. Não está passando. Agora foi. Mas agora eu tirei do modo apresentação. Agora foi. Então vai passando, porque agora que passou para o quarto. Tá, a construção dos instrumentos. Bom, aqui é a nossa linha do tempo, né? Então, assim, a gente está... Vocês estão vendo ela? Agora eu já estou preocupada. A gente iniciou com o baseline, né, que foi em janeiro de 2020, onde a gente foi aplicado um questionário alimentar simplificado, né, onde era feita a identificação, escolaridade, estado de saúde. Depois de 3 meses, a gente aplicou um outro questionário, que era um questionário... Sempre, a cada 3 meses, a gente aplica um questionário e sempre vem um questionário alimentar, com alimentação, até porque a gente acha que os nossos participantes têm uma afinidade com a alimentação e a gente sempre aplica um questionário alimentar. O questionário alimentar simplificado é um recordatório reduzido, né, que responde muito rapidamente, em menos de 5 minutos, com alguns alimentos-chave, sem detalhar a quantidade. A gente já publicou um artigo desse questionário alimentar simplificado, mostrando que ele tem uma boa correlação com o recordatório de 24 horas tradicional, e aí então ele vem sendo aplicado também a cada momento. É importante dizer que a gente fraciona a coleta de informação em vários instrumentos para não tomar muito tempo do respondente também. No mês 7 acontece o recordatório de 24 horas detalhado, esse que eu exemplifiquei na tela anterior, que pelo jeito não passou, mas
Aí, aos 10 meses, tem uma história reprodutiva, o peso e a altura, a saúde da mulher e alguns dados socioeconômicos. Ao 11º mês, é o recordatório de 24 horas detalhado novamente. No 14º mês, é o estado de saúde, peso, altura e história familiar, novamente. E depois, novamente, um recordatório de 24 horas e um acompanhamento do estado de saúde. A ideia é que os nossos participantes respondam a um questionário a cada 3 meses e a cada 6 meses nós coletemos alguma informação detalhada de alimentação e de acompanhamento do estado de saúde. Aqui é mais ou menos, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a nossa estratégia de recrutamento, né? Então, a gente fez a divulgação inicial do Nutrinet, quando houve o lançamento dele, a gente teve uma parceria importante da Rede Globo, então foi divulgada em quase todos os jornais e telejornais da TV Globo. Então, a gente teve um boom de participantes, chegamos a quase 60 e poucos mil participantes logo nos primeiros 2, 3 meses da pesquisa, e foi por conta dessa parceria com a Rede Globo. Depois a gente continuou com várias lives, né, online, né, que davam um retorno não tão grande quanto a Globo, mas um retorno sempre constante. Então, a gente fazia sempre com influenciadores da área de alimentação, e geralmente pelo Instagram. Aí, cada artigo que a gente publicava, a gente fazia uma divulgação intensa na imprensa. Então, aqui, a gente, no número 3, a gente teve a divulgação do nosso primeiro artigo, né, antes e depois do Covid, que foi para consumo alimentar. Depois, a gente teve o segundo artigo, que foi antropometria, também no consumo alimentar. E aqui iniciou a nossa campanha de Eu Participo do Nutrinet Brasil e Você, onde a gente tinha alguns influenciadores da área de alimentação. Aqui eu dou um exemplo, são 5 influenciadores, nem todos são da área de alimentação, mas são macro-influenciadores, a Rita Lobo, a Paola e a Bela Gil, da área de alimentação, o Bial e o Dudu Vier, da área de jornalismo, né? Eles fizeram, como que funcionou essa parceria? Nós publicamos nas nossas redes, né, essa campanha, e cada um deles publicou nas próprias redes esse desenho, né? Eu participo do Nutrinet Brasil e Você, chamando aos seus seguidores para que entrassem no estudo também. Isso nos resultou em algumas credenciamentos, né? E a gente continuou com essa campanha depois, envolvendo alguns micro-influenciadores que também fizeram a mesma coisa. A gente tentou uma abordagem, né, de uma campanha de comunicação nos transportes públicos, então a gente foi até a CPTM e começamos a colocar nos trens e nas estações esses cartazes, né, com o estudo Nutrinet Brasil, chamando os participantes para entrarem no estudo, mas, infelizmente, essa campanha não foi exatamente o que a gente esperava, o retorno foi muito baixo e o investimento muito alto, consideramos que não valia a pena. Aqui é mais ou menos da onde vêm os nossos participantes, né, onde eles ouviram falar no Nutrinet. Então, a maioria deles, como vocês podem ver, vieram da televisão e da rádio, ou das redes sociais, ou até jornais e revistas, são a maior fonte de disseminação, né, do estudo Nutrinet. Para vocês terem uma ideia, o que a gente tem hoje? A gente tem 98.833 cadastrados, desses 80 mil são ativos, a nossa predominância é de mulheres, é muito maior a prevalência de mulheres do que homens. A gente tem também uma predominância nessa faixa etária de adultos jovens e principalmente de ensino superior, né? Quando a gente devia ter uma distribuição um pouco melhor nas escolaridades, mas a gente ainda atinge muito um público de ensino superior. A gente tentou essa campanha da CPTM para ver se dava uma alterada nesses percentuais, mas ainda não foi suficiente. Com relação às regiões do país, a gente tem super representados o Sul e o Sudeste. Aqui está o percentual real da população, né, pelo IBGE. Então, vocês vejam que o Sul e o Sudeste são mais representados, e a gente tem uma subrepresentação no Norte e no Nordeste, que a gente precisa
de mais participantes por lá. Aqui é mais ou menos graficamente a densidade de participantes por 1.000 habitantes, né, o número de participantes por 1.000 habitantes das nossas regiões. Claramente a gente vê que a região sul e sudeste está mais representadas do que a região norte e nordeste. Outra estratégia que nós temos é a manutenção de participantes, não? Então a gente tem várias estratégias para tentar reduzir as nossas perdas. Então, a gente tem envios constantes de e-mail, SMS e postagens frequentes nas redes sociais para engajar os nossos participantes e para lembrar que a gente existe, né? E agora a gente está numa fase de contratação do WhatsApp, uma tentativa de implementação que ainda está indo lentamente, mas que a gente está seguindo com ela. Aqui é mais ou menos como que funciona a manutenção dos nossos participantes. Então, assim, a gente teve uma taxa de resposta alta, né, no questionário inicial, né, quando as pessoas se cadastraram, elas responderam ao primeiro questionário. Aí a gente teve uma perda importante do primeiro questionário para o segundo, né? Isso aqui é sempre com relação ao inicial, né? E aí depois a gente percebe que essas perdas diminuíram, né? Então a taxa de continuidade ou de retenção, assim, parece que quem a gente perdeu no começo, quem continua na pesquisa é mais engajado e continua seguindo, né, na pesquisa conosco, né? Essa sensação que nós temos. Aqui é um pouco a nossa equipe, né? A coordenação é do Carlos Monteiro, eu e Maria Laura como vice-coordenadora, e aqui toda a nossa equipe de pesquisadores, gerência executiva, comunicação, que é muito importante nesse estudo também, além dos pesquisadores, o nosso TI, né, que é a nossa secretária. Como eu não podia deixar de falar, aqui são as nossas instituições parceiras, né? A gente tem várias instituições que nos ajudam, né, que são parceiras nossas do estudo, distribuídas pelo Brasil. Então, a gente tem a Faculdade de Medicina aqui, né? Quem executa é a Faculdade de Saúde Pública pelo NUPENS, tem a Faculdade de Medicina, o Instituto do Coração, a Universidade Federal da Bahia, né, com o SIDAX, Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Marinês, com o Bruce, né? Universidade Federal de Pelotas, Federal de São Paulo, a Fundação Oswaldo Cruz e o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer. Era isso que eu tinha para falar. Eu convido a todos que estão nos assistindo para que entrem no estudo, que façam parte do Nutrinet Brasil e nos ajude a concluir esse estudo com bastante êxito. Chamem quem vocês conseguirem. No chat, as pessoas já estão fazendo propaganda também, pedindo para participar, e outras pessoas dizendo que já participam. Bom, muito bem, obrigada. Obrigada, Renata. Agora a gente vai ouvir a professora Maria Fernanda, né, que é médica epidemiologista, professora, pesquisadora titular da Fiocruz de Minas, professora do Programa de Saúde Pública da UFMG, coordenadora nacional do Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros, o ELSA Brasil, e é sobre ele que ela vai começar a falar agora. Infelizmente, a gente pede que tente um pouco ser rápida para que a gente possa, pelo menos, conversar um pouquinho. Obrigada, Maria Fernanda, por ter aceito o nosso convite e pela sua preciosa contribuição que vai começar agora. Já está no modo apresentação, você pode começar. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Muito honrada de estar na companhia de tantas mulheres brilhantes. Quando os congressos de epidemiologia começaram em 1990, nós nunca podíamos imaginar que teríamos tantos estudos importantes no Brasil, sobretudo estudo de coorte. Era um sonho não imaginável, né? Eu vou falar sobre o ELSE, eu vou falar da história do ELSE. Desculpa, eu não... Bom, desculpa. O ELSE, ele na realidade, ele faz parte de uma network mundial de estudos sobre o envelhecimento. Esses estudos começaram nos Estados Unidos na década de 90, o Health Retirement Study. Depois,
foi para a Inglaterra, onde é coordenado, é o ELSA, em inglês, que era coordenado pelo professor Michael Marmot, num conjunto de países europeus, que é o SHARE. Depois teve o México, China, e em seguida a gente. Agora tem também a Índia, que está começando o estudo, a Uruguai, a epidemia está segurando, mas a gente teve uma reunião lá pouco antes da economia. Enfim, é um estudo que tem uma perspectiva de produzir indicadores mundiais sobre o envelhecimento, determinante de envelhecimento ativo, consequências para o indivíduo e para a sociedade. Então, o Brasil foi convidado para participar desse esforço, o Ministério da Saúde topou e ainda topa, eles são grandes patrocinadores do estudo, e aqui foi uma oficina onde foi lançado o ELSE Brasil. Para quem não conhece, imagino, o professor Michael Marmot, o nosso grande, foi quem nos convidou, né, com muita ajuda, muita veemência, que os coordenadores dos outros estudos internacionais e grandes figuras aí do envelhecimento no Brasil. Então, qual foi o primeiro desafio do ELSE? O primeiro desafio é que ele teria de ser uma amostra nacional representativa da população. É um projeto baseado em amostras probabilísticas que representa a população, portanto, ele é baseado em inquérito domiciliar. Então, o primeiro grande desafio foi ter uma amostra, porque todo o processo de amostragem brasileiro, a história dos amostristas brasileiros, que são considerados entre os melhores do mundo, trabalham com amostras dispersas no país, são grandes números de municípios. Isso para a gente era impossível, porque para fazer o acompanhamento você tinha de concentrar o estudo em alguns municípios. Então, nós conseguimos, no final, ajudados pelo Paulo Roberto Borges do ICICT, a quem eu agradeço aqui, porque ele resolveu o problema, nós tivemos, então, um estudo baseado em 70 municípios, que permite a inferência para cada macro-região. A amostra está estimada em torno de 10 mil participantes, e, por se tratar de uma amostra complexa, é preciso considerar o efeito do delineamento do estudo em todas as estimativas. Só para vocês terem uma ideia, a gente usou um processo de amostragem inversa, que combina extrato de seleção do município, do setor censitário e do domicílio. Então, o que se faz para a seleção inicial é percorrer o setor censitário, eleger aqueles que têm moradores com 50 anos ou mais e sortear aqueles que têm essa população elegível. E na zona rural, vocês veem que a caminhada é mais longa, são grandes áreas. Então, a primeira pergunta nossa foi a pergunta inicial. Logo, nós tivemos a primeira onda, ao concluir a primeira onda do estudo, que foi em 2015 e 2016, nós, então, comparamos os dados dos participantes do ELSE com os da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, e publicamos no American Journal of Epidemiology. Então, o protocolo da linha de base do estudo foi publicado em 2017. Aqui, só para vocês terem uma ideia do que a gente comparou, nós comparamos características sociodemográficas, doenças autorreferidas, depois medidas, pressão arterial, a hipertensão medida, o índice de massa corporal, a circunferência da cintura, e, para nossa alegria, nós tivemos estimativas muito parecidas com as da PNS, e depois também fizemos a mesma comparação para as limitações funcionais. Então, outro desafio que a gente tinha, que exatamente por fazer parte dessa rede de estudos, você tem de ter uma harmonização de instrumentos para permitir comparações entre os países. Então, eu vou dar exemplo de 3 situações. A primeira delas é relativa à medida socioeconômica. As medidas socioeconômicas são muito detalhadas, nós medimos renda, medimos consumo, medimos patrimônio, que são a riqueza, enfim, ela é muito detalhada. E uma das perguntas que os estudos fora do Brasil fazem é quanto que a pessoa tem de poupança, investimento e dinheiro guardado em casa. No piloto, quando o nosso entrevistador fez essa pergunta, ele foi chamar a polícia e ele foi preso. Então, essa é uma coisa que nós não vamos colocar, não colocamos no nosso questionário, nós tiramos. Até conversando com a coordenadora do estudo chinês, ela estava me dizendo
que para um cidadão chinês é um grande privilégio ter esses valores, inclusive em casa. Então, tem uma diferença cultural aí, só para vocês sentirem como é que isso é delicado, né? Na medida da função física, nós temos uma medida também que é extremamente complexa, que alguns estudos usam, outros não, que é a medida de sentar e levantar da cadeira, porque você tem de ter uma padronização do tamanho da cadeira para isso. Então, no Brasil, nós não utilizamos essa medida, e tem uma outra medida que a gente usa no Brasil, que é a velocidade da caminhada, que ela também é uma medida delicada, porque você depende de uma padronização do piso e de uma distância para que a pessoa possa percorrer. O outro questão, esse é um grande desafio também, é a questão da coleta de sangue, exames laboratoriais e armazenamento de alíquota. Nós fizemos na linha de base, daqui a pouco eu falo disso. Então, esse é o nosso questionário, ele é usado em um questionário domiciliar, que é usado em todas as ondas, as entrevistas individuais também em todas as ondas, as medidas físicas em todas as ondas, são essas aqui, pressão, antropometria, força da pressão palmar, velocidade da caminhada e teste do equilíbrio, são medidas realizadas no domicílio. E na linha de base, nós coletamos sangue, uma subamostra da população, temos exames, fizemos exames básicos, também muito importante, que não tinha dado brasileiro sobre isso em idosos, que era a vitamina D, e fizemos armazenamento de alíquotas para as futuras análises. A gente tem uma soroteca legal na Fiocruz Minas, com sala fria, compramos freezers para isso, enfim, a gente tem essas alíquotas estocadas. Então, em relação à harmonização de instrumentos, a gente conseguiu, comparando, esses são 3 artigos que foram publicados no ano passado, comparando os dados do Brasil com de 20, em torno de 20 outros países, né? São as coortes como as nossas, só que são dados seccionais. Então, são 3 artigos que mostraram que os nossos dados são comparáveis, e isso para nós também foi uma grande alegria. Coleta de sangue é um dos maiores desafios para estudo de base domiciliar. Aqui nós conseguimos, da amostra de 4.000 elegíveis, nós conseguimos coleta de sangue de 2.500. E usando os pesos amostrais adequados, a gente conseguiu estimar a concentração da vitamina D na população brasileira com 50 anos ou mais, e esse é um gradiente interessante da latitude com a concentração de vitamina D, quer dizer, mostrando que a gente tem esse gradiente no Brasil, embora o país seja considerado um país ensolarado. Então, o primeiro problema da coleta de sangue é que você tem de ter um laboratório com capacidade, com capilaridade no país. Porque, na realidade, você tem no município a coleta do sangue, esse sangue é separado e enviado para o laboratório central, que na nossa linha de base foi em São Paulo. O laboratório, para fazer esse trabalho, ele tem de ter um setor de pesquisa. Nós tínhamos o doutor Luiz Gastão, que era do DASA, que foi o laboratório que fez da PNS para nós também. Infelizmente, ele faleceu, e depois que ele saiu da pesquisa, ficou muito difícil fazer essa interação com o laboratório. Um outro problema que a gente tem é o interesse em realizar a coleta domiciliar, que são os custos e operacionalidade. Muitas vezes o laboratório acha que não compensa o que ele está recebendo para isso. Nós temos de ter um laboratório que precisa de um armazenamento temporário de alíquotas, eles têm de ter freezers para isso. Nós temos de ter um laboratório que realize o contato urgente com o participante, se tiver alguma medida que necessite esse atendimento médico de urgência. A devolução dos resultados dos exames em tempo hábil também é uma dificuldade. Enfim, o armazenamento permanente das alíquotas. Nós fizemos agora, a terceira onda do ELSE começa o ano que vem, nós fizemos contato com alguns laboratórios, achamos que nesse momento, pós-pandemia, não vale a pena fazer a coleta domiciliar na terceira onda. Enfim, aqui... Maria Fernanda, a Sim. gente tem mais 5 minutos, tá bem? Tá. A primeira onda do ELSE Brasil foi conduzida em 2015 e 2016, a segunda onda começou em 2019, em setembro, interrompemos em março por conta da Covid, e aí fizemos um inquérito telefônico, uma demanda do Ministério da Saúde sobre o ELSE Covid, entrevistamos em 5 fases quase 26.000
participantes, a gente fez 6 mil a cada onda, 60% de adesão. Depois retomamos os dados da coleta de dados da segunda onda e terminamos em março iniciamos em dezembro de 2020 e terminamos em março de 2021. A terceira onda está programada para o ano que vem, o projeto já está em negociação com o Ministério da Saúde. Quem financiou a linha de base é o DECIT, que é o grande financiador do projeto desde o início e continua financiando, e nós temos também uma parceria grande com a Coordenação da Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde. Então, uma corte aberta, com inclusão de novos participantes a cada onda, buscando garantir a representatividade nacional também a cada onda, o que nos permite análises longitudinais e transversais. São os dados, o dado de segmento, o acompanhamento é o grande desafio para qualquer estudo de coorte, você entra numa coorte e realmente não sabe o que vai acontecer. Então, nós ficamos muito felizes com os resultados, aqui é o nosso N da primeira onda, nós conseguimos reentrevistar 66%, temos óbitos relatados de 7,5%, tivemos, totalizando, portanto, 73% nesse grupo. Essa é interessante, porque isso aqui é exatamente a média mundial, é exatamente o que se obtém de reentrevista em cada onda nos diferentes países. Nós temos recusas e institucionalização. A institucionalização, nós optamos por não entrevistar o idoso que foi institucionalizado. A institucionalização no Brasil é muito pequena, portanto, isso não afeta a coorte, e as recusas nós vamos tentar reverter na próxima onda. Nós tivemos, então, fizemos uma reposição da amostra na segunda onda, né? Estamos com 9.949 participantes. O que está sendo feito agora, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós conseguimos, eu agradeço a SVS, nós conseguimos o linkage dos dados do ELSE com o sistema de informação do Ministério. Ainda estamos analisando isso, agora com isso aí nós vamos poder ter uma validação do atestado de óbito, de causa básica, e também, muito importante, verificar a mortalidade entre não localizados, que é uma questão em todos os estudos longitudinais, então nós estamos investindo muito nesse momento nisso. Então, a pesquisa está descrita na nossa homepage, o banco de dados é uma pesquisa, a nossa homepage tem uma versão em português e inglês para permitir o acesso internacional. Nosso banco de dados da primeira onda é de domínio público, tem várias, já tem 70 publicações até agora, algumas, inclusive, de pessoas que não têm nenhuma, muitas que não têm nenhuma ligação, digamos, com o grupo, inclusive estudos internacionais comparando diferentes países. Então, é isso, temos o questionário, todo o material. Uma notícia que nos deixou muito felizes, agora a OMS está criando, né, a Organização Mundial de Saúde está criando um conjunto de indicadores para o monitoramento do envelhecimento saudável. O critério para participação é grandes amostras nacionais representativas, portanto, são enquete de base domiciliar, tem de ter os dados abertos e tem de ter as medidas de funcionalidade, como atividade da vida diária, a força da apreensão palmar e medida de função cognitiva, que é a memória tardia. E o ELSE representa o Brasil nesse esforço da OMS. É isso, gente. Obrigada, espero ter ficado no tempo. Obrigada, professora Maria Fernanda. A gente tem duas perguntas aqui que são direcionadas a duas professoras, depois a gente vai passar diretamente para elas. A gente tem 3 minutinhos, se a gente quiser, e alguém quiser falar rapidamente de uma pergunta que é mais geral. A Tatiana Carvalho falou, nos estudos longitudinais, qual seria a taxa de perda aceitável? Se alguém quiser falar alguma coisa bem rápida para a gente encerrar. Poderia falar, de repente, a Marinês e a Maria Fernanda, que são 2 estudos maiores, né? Um com idosos, outro com adultos. A nossa experiência com acompanhamento nós fizemos a coorte Bambuí, né, que era uma população de uma comunidade pequena, e nós perdemos em 15 anos 6% da população. Então, é o sonho de qualquer pesquisadora ter uma população pequena que você possa acompanhar. Não existe um número aceitável, o desejável é que você tenha o menor
a menor perda possível, não há um padrão para isso. Quando o estudo é de amostra complexa, feito é o caso do ELSA e dos estudos internacionais, você pondera criando pesos longitudinais. Evidentemente, isso não corrige todo o diferencial da perda, mas nos dá uma aproximação maior do real. Inês? Eu acho que ela abordou todos os aspectos, eu só acrescentaria que o viés da perda é mais importante do que a proporção de pessoas perdidas, né? Então, eu acho que explorar essas possibilidades com análise de sensibilidade, investigações adicionais, ajuda a entender o problema. Não há um número mágico, se ensinava no início que era 80%, mas, na verdade, a gente aprendeu com o passar dos anos que não há esse número mágico. Eu queria agradecer a presença de todos. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, mas a gente vai recolher duas perguntas que são diretas, uma para a Cláudia, uma para a Kátia, outra para a Mariúri, vamos passar. Queria agradecer a presença de todos, dizer que foi um imenso prazer ouvir cada uma de vocês, 5 mulheres cientistas que, apesar dos grandes desafios conseguiram mostrar como ainda é possível fazer ciência nesse Brasil tão polarizado e com tantas dificuldades, mostrar que nós estamos vivendo e estamos mantendo a ciência brasileira, apesar de tudo, né? Foram apresentações maravilhosas, o chat tem vários elogios, avisando e agradecendo a contribuição de todos vocês. Muito obrigado por tudo que hoje foi falado e o imenso prazer que acho que todos nós tivemos em ouvir que a ciência brasileira continua trabalhando, apesar de você. Obrigada a todos. Obrigada, Maria. Obrigada por